Se você chegou até aqui, deve estar com a mesma dúvida que eu tive no início da minha carreira. Ser UX UI designer ou desenvolvedora? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar um pouco sobre o que são essas duas profissões e a minha experiência com cada uma delas. Oi pessoal, meu nome é Bruna, eu sou desenvolvedora front-end e UX UI designer e moro aqui na Suíça. E enquanto eu vou te contando um pouco sobre essas duas áreas, eu vou te levar comigo para conhecer a minha cidade aqui na Suíça, Celerina. Antes de tudo, é importante deixar claro que as duas profissões têm grande demanda no mercado e são muito importantes para as empresas. E para te escolher entre uma das duas, é interessante entender cada uma das duas profissões. Em resumo, o que é o UX UI Design? O UX UI Designer é o responsável por criar a experiência do usuário em relação a um produto digital, como um site, um aplicativo, um software. O objetivo desse profissional é fazer com que o usuário tenha uma experiência intuitiva e agradável ao utilizar um produto ou serviço digital, o que pode resultar em um maior engajamento e fidelidade referente àquele produto. E, em consequência, dependendo do que for o produto, aumentar o número de vendas, gerando assim mais renda para aquela empresa. Afinal, se o usuário está feliz e confiante com aquele produto, além de consumir, ele pode até indicar aquele produto para outras pessoas. Mas não vamos confundir, porque o UX e o design são coisas diferentes. O UX significa experiência de usuário e se refere à maneira como os usuários interagem a um produto ou site. E essa área engloba itens como navegação, intuitividade, usabilidade e funcionalidades em geral. E um exemplo real do que seria essa área é, por exemplo, um botão não deve ficar em determinado lugar de um site, porque senão pode acontecer do usuário clicar sem querer e isso acaba por gerar uma experiência meio ruim para o usuário, porque provavelmente ele vai ter ficado irritado por ter fechado alguma coisa sem querer ou algo nesse sentido. E o UI significa User Interface ou interface do usuário, e ele se refere aos elementos visuais de um produto ou site. O UI cobre elementos de layout, como cores, tipografia e estética em geral. Por exemplo, vamos usar essas fontes com essas cores nesse lugar do site porque fica melhor visualmente falando. E agora, resumindo com poucas palavras, o UI deixa um site mais bonito visualmente falando, enquanto o UX deixa a experiência do usuário ao acessar aquele site mais intuitiva, ou seja, mais fácil de usar o site, o aplicativo ou qualquer produto digital. E como tu pode perceber, o UX e o UI andam de mãos dadas, então normalmente o profissional dessa área é responsável pelos dois. Tá, beleza, Bruna, então eu saquei o que seria o UX e UI Design. E onde entraria o front-end? Certo, então o front-end é a parte que vem depois do UX e UI Design, ou seja, o UX e UI Designer cria uma interface. Quem desenvolve? O desenvolvedor front-end. Então, são duas áreas que estão bem conectadas. É importante entender que a responsabilidade do dev front-end replicar exatamente o que o UX UI designer criou, focando na performance do código. Porque não adianta ter um design bonitinho se o site demora muito para carregar. Isso acaba por estragar toda a experiência do usuário. Provavelmente vai deixar ele muito irritado e descontente com aquela plataforma. Ou enfim, vai acabar por não ser a melhor experiência possível. Outros fatores que um dev front-end deve se preocupar são responsividade, que é deixar o site adaptável para todas as versões de aparelhos móveis, como computador, tablet, celular e esses entremeios entre eles. Além de acessibilidade, compatibilidade com o navegador, manutenção e escalabilidade, que seria desenvolver o produto pensando em futuras melhorias. E para isso, é muito importante ter um código limpo e claro, para no futuro, quando tu estiver acessando aquele código de novo, tu entender o que está acontecendo em cada linha, o que seria cada função, além de segurança, que é cuidado com possíveis bugs e vulnerabilidades no site, e o SEO, que é deixar aquele site amigável para os mecanismos de busca. Profissionais de front-end trabalham com linguagens de programação como JavaScript, HTML, CSS, frameworks como Angular, React, Vue, que no meu caso eu utilizo o Vue,
E agora, resumindo tudo, é que o desenvolvedor front-end normalmente lida com a parte de código, e essas outras coisinhas que eu citei, e ele deve ter conhecimento em programação. E agora, algumas skills que os UX UI designers devem ter, na minha opinião. Habilidades em design gráfico, por questão de tipografia, cores, entender sobre o assunto em geral, porque é totalmente relacionado com a experiência do usuário e com a interface. Design de interação, usabilidade, pesquisa de usuários, fazer teste com aquele produto, saber fazer protótipos. Você deve ter conhecimento normalmente em Figma, mas tem outras empresas que usam o aplicativo da Adobe, além de criatividade, saber pesquisar referência, e parte de pesquisar referência é realmente muito importante, e eu tô pensando em gravar um vídeo sobre isso, então se tu quiser me conta aí. É importante tanto para quem é UX UI designer, tanto para quem é desenvolvedor front-end, principalmente para quem é desenvolvedor front-end freelance. E a mais importante, a comunicação. Porque normalmente um profissional de UX UI Design está em todas as etapas do desenvolvimento de um produto, desde conversando com o cliente para entender o que significa aquele produto, qual é o objetivo dele, que ferramentas precisam conter, e para isso tu precisa entender o que é aquele produto. Então tu tem que ter uma comunicação clara, saber tirar dúvidas, encontrar o meio termo, caso o que o cliente queira não seja a melhor forma de design. Ok, e quais são as skills de um desenvolvedor front-end? Bom, o básico, conhecimento em programação. HTML, CSS, JavaScript, algum framework, boas práticas, código limpo, ser resiliente, aprender como lidar com os problemas, não surtar no primeiro problema que aparecer, aprender como resolver ele, ter paciência para entender o processo, por sinal, gostar de resolver problema, porque muitos problemas aparecem ao longo do desenvolvimento de um produto, saber trabalhar em equipe, porque normalmente tu vai estar dentro de um time, todo dia vocês vão se falar para ver o que cada um fez, ter empatia e, obviamente, a comunicação também. E agora, respondendo a pergunta do vídeo, se você é uma pessoa mais criativa e gosta de trabalhar com o usuário, entender o produto, entender o processo e tá sempre em contato com o cliente, pesquisas de usuário, eu te indico o UX UI Design. Agora, se você gosta de programação, se imagina desenvolvendo um site, gosta de lógica e coisas nesse gênero, eu te indico o front-end. Ou se você gosta dos dois, quer participar do processo inteiro, desde falando com o cliente, entendendo o produto, criando o protótipo, pesquisando referências para ver quais são as melhores práticas do mercado, até desenvolver o produto, ver as melhores práticas de código, um código limpo, cuidar da segurança de um site, utilizar a lógica de programação, faça como eu e escolha os dois. E eu vou falar pra vocês que a minha escolha de estar trabalhando com os dois foi algo meio natural, porque eu comecei como designer na minha carreira, eu aprendi a programação depois de já estar trabalhando como designer em uma empresa, aí eu comecei a estudar programação e trabalhar como designer, e os dois acabaram por se complementar, porque quando eu estava estudando, eu estava fazendo projetos, e para desenvolver um projeto eu precisava de um protótipo. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto e os dois foram me acompanhando desde o início da minha jornada. Então, eu realmente não vejo um problema em tu saber os dois, até porque é importante, se tu escolher um, saber o básico do outro. Não esquece de me seguir no meu Instagram, CodeWithBru, onde eu mostro um pouco do meu dia a dia e posto conteúdos também mais curtos lá, dicas de programação, design e inglês. Eu vou deixar o link aqui na legenda do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo! Não esquece de comentar o que você achou e deixar um like no vídeo.